bem? Vamos lá. Essa aula agora a gente entra numa parte mais técnica, né, da entrevista de perfil. A ideia é que a gente consiga mostrar para vocês os passos iniciais para a gente poder desenvolver uma boa entrevista de perfil com relação à técnica jornalística, aliando muita prática jornalística e fazendo com que a gente também desenvolva uma das principais atividades de entrevista. Eu já falei na aula anterior que eu gosto muito da entrevista de perfil, acho a entrevista de perfil muito interessante no sentido mais jornalístico possível, né? Eu gosto muito mais da entrevista de perfil porque ela me permite ter um trabalho jornalístico mais apurado, né? Diferente das notícias factuais do dia a dia, né? Que são gostosas de fazer, a gente entra meio numa vibe assim jornalística e tal, mas quando a gente para fazer uma entrevista de perfil, normalmente é com pessoas muito interessantes, né? Podem ser pessoas autoridades, pessoas importantes e tal, mas a gente também encontra muita gente com histórias de vida sensacionais, histórias fantásticas. E agora na pandemia a gente tem visto bastante os veículos de comunicação usarem e abusarem das entrevistas de perfil, né? Então eu acho que é uma técnica de entrevista que voltou com muita força justamente também por conta dessa pandemia e por conta dos grandes heróis anônimos que nós temos hoje em dia, pessoas que estão fazendo muita diferença lá fora, né? Então, vamos lá, vamos desenvolver essa aula sobre como fazer uma entrevista de perfil. A gente começa sempre lembrando que a entrevista de perfil, ela é um tipo de entrevista em que o personagem é o destaque central. Então, você tira, na verdade, cenário, você tira tempo, né? Você tira espaço-tempo da matéria e você vai ter uma narrativa muito mais focada no personagem, na pessoa central, que vai oferecer para você as informações e as histórias mais interessantes. De uma forma muito geral, a gente faz uma entrevista de perfil a partir de 5 atributos centrais desse personagem, né? Nós estamos falando da personalidade dele, estamos falando de atributos físicos, atributos pessoais, emocionais e atributos profissionais. Ou seja, personalidade, atributos físicos, pessoais, emocionais e profissionais. São cinco partes que nós temos que desenvolver na entrevista de perfil. O que eu faço? Tudo junto, tenho que equilibrar, faço os atributos físicos, pessoais, emocionais, profissionais, a personalidade, tudo mais ou menos com o mesmo tamanho, ofereço um material equilibrado? Sim e não. Eu posso fazer um material super equilibrado, como eu posso também dar destaque para um desses atributos, né, dependendo da história que está sendo contada desse personagem. E os outros entram também para compor o contexto do personagem. Então, pensa comigo, que tem que ter sempre esses atributos, mas eles precisam ser trabalhados ou de forma equilibrada ou de forma específica, mas eles precisam constar sempre na matéria. Então, a entrevista de perfil vai ser sempre trabalhada a partir desses 5 atributos. O perfil, ele pode ser feito em quanto tempo? Cara, a gente pode fazer, depende muito da urgência, né? A gente pode fazer um perfil num dia só e a gente pode fazer o perfil com algum tempo, né, disponível. Qual é o melhor, professor? O melhor é com tempo disponível. O melhor é levar alguns dias, às vezes levar alguns tempos, algumas semanas. Por que isso? Porque mais para frente você vai ver o quanto é importante nós estarmos perto do personagem. Mas também, às vezes, acontece de você começar uma entrevista de perfil e não conseguir terminar essa entrevista de perfil tão rápido. Às vezes acontece alguma coisa, o personagem esquece um documento, ele esquece uma fala, ou acontece alguma coisa com o personagem, comigo já aconteceu, o personagem fica doente, né? Aí depois de 2 semanas a gente retomar o trabalho, às vezes o personagem viajar, né? Então, tudo isso interfere. Às vezes eu tinha muito trabalho na redação, nas notícias factuais, né, para fazer, então tinha que dar mais atenção para o dia a dia e menos atenção para essas notícias mais para esse trabalho mais jornalístico de perfil. Agora, em ambos os casos, eu tenho que entender que antes de pensar em tempo de entrevista, eu tenho que pensar na preparação da entrevista. Gente, conhecer esse personagem é um passo tão fundamental que se você pular essa etapa ou ignorar ou fazer essa etapa de uma maneira muito mal feita, você pode jogar todo o seu trabalho de perfil depois fora. Até porque
você não vai conseguir construir contexto, não vai conseguir entender os atributos dos personagens, né, ou do personagem, aqueles 5 atributos que eu falei no slide anterior, você não vai ter noção disso. Você tentar puxar esses atributos no meio da entrevista é muito difícil, você dificilmente conseguiria fazer isso. Então eu tenho que fazer uma boa pesquisa, uma boa apuração diante desse entrevistado que eu vou trabalhar. Esses entrevistados, eles possuem histórias fantásticas, contextos fantásticos, e eu preciso ir atrás. Além disso, eu vou entender melhor os pontos mais relevantes dele, tanto da personalidade como também dos outros atributos, como também as etapas mais polêmicas nas quais ele estava envolvido. Entender polêmica é fundamental até mesmo para você fugir dos preconceitos. Veja só, eu não posso entrar para uma entrevista misturando ideologia, misturando preferências pessoais. O que quer que seja que esse personagem fez ou deixou de fazer é um problema exclusivamente dele e não seu, jornalista, quando você está fazendo o perfil. É importante você ter uma neutralidade necessária para você conseguir construir um texto que seja completo. E mais do que isso, gente, mais do que conseguir construir um texto completo, você conseguir perguntar dentro de uma situação de normalidade. Porque se você entra preconceituoso, se você entra com medo, se você entra com raiva, você nunca vai conseguir fazer uma boa entrevista de perfil. Então vamos tomar cuidado com isso para a gente não misturar muito as situações. O local da entrevista interfere no resultado? Muito, cara. O local da entrevista é muito importante. Eu posso ter uma tendência de querer levar o meu entrevistado para um espaço jornalístico, levar para a redação, ou então levar até mesmo para algum outro lugar, um restaurante, um café, sei lá, algum espaço social, coletivo, mas presta atenção numa coisa que eu vou dizer. O personagem de perfil, o entrevistado de perfil, precisa revelar muita coisa. Quanto mais tranquilo ele tiver, melhor para você. E mais tranquilo significa ele estar no território dele. Você tem que entender que se ele estiver no lugar mais seguro para ele, território é isso, né? Território é espaço de segurança, é espaço de governança, onde ele tem controle, é espaço de soberania, onde ele decide as coisas, é muito melhor para o seu perfil. Então, não é que não possa ser feito em outros lugares, mas, gente, perfis são muito mais bem-sucedidos quando produzidos no espaço do entrevistado e não do jornalista. É importante você ir até o entrevistado, é importante você oferecer para ele essas possibilidades para ele conseguir desenvolver uma ação bem melhor. Guarda isso. Então, o local é fundamental e quando você pega isso e trabalha em cima do entrevistado, o local do entrevistado, que ele achar melhor, que ele achar mais seguro, você vai ter um perfil mais adequado. O relato mais rico e a entrevista melhor, né? Ou seja, mais rica, muito mais produtiva, vai ser acrescentado, ou seja, vai ser melhorado se você usar a técnica da observação. Veja só, a gente quando vai fazer uma entrevista de perfil, nós temos normalmente um conjunto de questionário, né? Um conjunto de perguntas, um questionário básico, esse questionário que você vai produzir, que você vai, depois de toda a apuração que você fez para entender o perfil do entrevistado, para entender a pessoa, entender a personalidade, atributos, tal. Depois de tudo isso, você criou lá um questionário base, que é esse questionário que vai fazer com que você realmente não se perca. É importante? Sim, muito importante. Agora, além dele, gente, nós vamos ter que trabalhar muito também a técnica da observação. A técnica da observação na entrevista de perfil ajuda a gente a compor o contexto desse entrevistado. Observe tudo no momento da entrevista. Tudo, inclusive, que você vê. Isso vai ser muito importante na hora que você for escrever a matéria. Então, quando a gente faz a técnica da observação, e a gente já desenvolveu essa técnica na disciplina, né? A gente já desenvolveu essa questão dos detalhes, a gente vai conseguir melhorar o nosso texto. E tem outra observação importante aqui, com relação à técnica de observação. Quanto mais detalhes eu conseguir pegar, quanto mais detalhes eu conseguir anotar, né, no meu processo de entrevista,
menos eu vou precisar usar de adjetivo. Porque adjetivo, gente, tem um problema muito sério no texto jornalístico, ele é relativo. E quando ele é relativo, ele falta com exatidão. Então, quer dizer, se eu uso um adjetivo como alto, né, no meu texto, isso fica relativo. Como assim? Relativo porque alto para mim é uma coisa e para você é totalmente outra. Então, se eu não dou exatidão na minha história, se eu não dou exatidão, elementos exatos na minha história, eu deixo com que o meu leitor ou o meu espectador crie histórias paralelas. Isso não pode acontecer. Então, quando eu observo, quando eu busco muita informação, quando eu observo as atitudes do entrevistado, se ele está nervoso, se ele está calmo, como é que ele respondeu, se ele está chorando, se ele faz silêncio, se quando você pergunta alguma coisa mais concreta, ele olha para cima, para baixo, se ele fica nervoso com questões mais sérias. Se eu não conseguir observar isso, para jogar isso para o texto, porque é importante, eu jogo mesmo para o texto. Quando perguntado sobre tal coisa, fulano de tal sempre coloca a cabeça para baixo, fica sem falar, pensa muito e antes de responder, sempre dá um suspiro. Aí fala, aí vem a resposta dele. Quer dizer, você colocou o contexto. Você está criando, na verdade, quando você faz uma boa observação, você cria para o espectador ou para o leitor um quadro daquele momento em que você entrevistou a pessoa. É fundamental, ele meio que está lá junto com você quando ele lê a matéria, né? Então ele consegue visualizar muito esse momento em que aconteceu a entrevista de perfil. A boa reportagem, gente, começa mesmo com uma boa bateria de perguntas, mas esses primeiros momentos são de muita observação. São de observação e também de quebra-gelo. A gente movimenta toda a história nesses primeiros momentos, nos primeiros contatos em que eu não estou nem fazendo a entrevista ainda oficial. Na verdade, eu estou batendo um papo, mas nesse bate-papo, nesse quebra-gelo, eu já vou fazendo minha técnica de observação que eu falei no slide anterior, eu já vou anotando algumas informações, eu já vou pegando alguns detalhes, um gesto recorrente, um nervosismo, uma tranquilidade, uma preocupação, eu já vou anotando tudo para que na hora que eu for escrever eu consiga lembrar desses contextos e eu pegue não só a resposta do entrevistado, mas também aquilo tudo que aconteceu naquele momento da entrevista. Eu vou pintar de novo esse quadro para o leitor, esse quadro para o espectador, para que ele possa ter a informação mais completa dessa entrevista de perfil. Então, gente, a gente vai estar junto nesse momento do entrevistado, mas assim, já observando, né? Não perca nem um segundo com ele. Porque também você já vai ter informações sobre ele da pesquisa, né? Informações da apuração. Você já chega mais ou menos sabendo muito dele. E a partir desse momento em que você sabe muito, você começa também a observar e confrontar essas informações. Isso é fundamental para você constituir depois um bom texto, para sustentar o seu texto. Aí, o Ricardo Couto, que diz, né? O Ricardo Couto é um dos principais jornalistas que a gente tem no país. Ele fala assim, olha, há 1000 maneiras de se fazer um perfil. Agora, uma delas é acompanhar um dia na vida do personagem do lugar. Eu vou acrescentar aqui o que o Couto está falando, que é não só tão importante como um dia, quanto mais tempo que você puder ficar perto dele para acompanhar, não é para fazer entrevista. Entrevista vai ser um momento só, mas se você consegue acompanhar antes, um pouco do trabalho, um pouco dele em casa, um pouco dele junto com os amigos, cara, isso é fundamental. Se você está falando de um bom perfil, de uma boa pessoa, isso é interessante. Eu já passei 1, 2, 3 dias, já dormi na casa de entrevistados só para ter uma noção de como é que a vida dele ocorreria. E tudo isso, gente, foi necessário para que você para que você possa posteriormente trabalhar a informação da melhor maneira possível. O entrevistado vai permitir isso? Claro, se ele estiver interessado em dar a história, é só você chegar, é só você pedir, é só você falar assim, olha, eu não vou atrapalhar. Claro que se você vai acompanhar o trabalho dele durante um dia, você não vai ficar colado em cima dele, você vai ficar de longe, você vai observar de longe, mais ou menos como um fotógrafo faria, né? Ele fica ali no cantinho, ele fica só observando, ele fica vendo, ele fica entendendo, ele fica prestando atenção nos altos e baixos desse entrevistado durante todo o dia, durante o dia em que ele está realizando a atividade dele. Outra dica importante, outra dica fundamental, existem personagens que são muito transparentes, são mais fáceis da gente entender. Agora,
isso tudo que eu estou falando, da gente passar um tempo, da gente estar junto, da gente perceber um pouco mais esse entrevistado, vai ser para aqueles personagens que não são tão transparentes assim, não saem falando o tempo todo, né? Outros vão exigir muita paciência. A gente tem que entender uma coisa: a responsabilidade da entrevista é nossa. A estrela é o entrevistado, mas a responsabilidade da entrevista é nossa. E o quanto nós vamos conseguir tirar de informação desse entrevistado é nossa competência, é nossa habilidade, está no campo da habilidade jornalística. Então preste atenção comigo, ó. Se você vai fazer uma entrevista, o personagem é muito arredio, esse personagem está aflito, ele está nervoso, ele está confuso, a obrigação é sua de deixar o ambiente mais calmo, de proporcionar para ele um lugar correto para ele permanecer, de proporcionar uma condição melhor para você fazer essa entrevista de perfil. Pensa que essa entrevista não é rápida, ela não é ritual, ela não é uma entrevista que vai ser feita rapidamente só para cumprir tabela, como a gente faz nas notícias tradicionais. Nós vamos passar um tempo com essa pessoa. E passar um tempo com essa pessoa é a gente construir um arsenal na verdade um arsenal não, mas construir um contexto que faça com que ele esteja calmo. Tem um perfil, gente, que você vai fazer super fácil. Né? Você vai entrevistar, a pessoa está acostumada, ela já deu várias entrevistas, então quando você chega lá para fazer o perfil, ela já vai falando, você vai só complementando, né? Você só vai ajustando a coisa. Agora, tem personagens que são mais difíceis, ainda mais personagens do povo mesmo, personagens que são um pouco mais, têm um nível cultural mais baixo, né? Mas tem histórias sensacionais. A gente tem que saber. Muitas vezes você faz uma pergunta para a pessoa, ela responde muito vagamente. Você faz pergunta fechada, ela responde só sim, não, talvez. Né? Quer dizer, você tem que trabalhar muito mais as questões abertas. Tem que trabalhar muito mais essas questões que vão dar para ele a possibilidade dele falar. Tem que entender a linguagem dele. Tem que usar a linguagem dele também, porque não adianta você ser muito formal. Você chega com uma pergunta super mega formal para a pessoa e de repente ela te dá uma resposta muito acanhada, porque ela ficou com vergonha. Você falou de um jeito tão forte, tão pesado, tão difícil para ela, que ela não consegue responder, né? Então, por isso que passar um tempo com a pessoa é importante. Por isso que entender o contexto dela é importante para a gente poder desenvolver bem essa entrevista. Nesse campo aí das perguntas, das questões que eu vou fazer, nós temos que pensar o seguinte: nós temos que elaborar boas perguntas. O questionário de perguntas de uma entrevista de perfil vai conter elementos da própria vida do entrevistado, até o que ele fez de relevante na sociedade. Tá? Só que isso é o básico, né? Isso é o que a gente vai fazer em cima da apuração que foi feita anteriormente, de acordo com aquilo que a gente sabe, até mesmo de acordo com a presença que nós tivemos com ele antes da entrevista. Então, esse questionário vai ser um questionário básico, as perguntas são boas, necessárias, a gente precisa ter essas perguntas que são, vamos dizer assim, perguntas básicas. Mas, para além dessas perguntas, a gente tem que trabalhar outras questões. E aí, trabalhar essas outras questões é necessário, por quê? Para a gente poder garantir boas respostas. E aí, gente, nesse caso, a gente tem que saber variar um pouco o nosso questionário. Variar em que sentido? Primeiro, lembrar que o meu questionário não pode ser uma peça intocável. Ele pode ser quebrado a hora que for necessário. Ou seja, se você não quebra, se você não tem a possibilidade de quebrar o teu questionário, você vai fazer uma entrevista de A a Z de um jeito tão mecânico e tão robótico que a entrevista vai ficar insuportável. 2, eu tenho que prestar atenção nas respostas do entrevistado. Por 2 motivos. Primeiro, se ele não falou alguma coisa importante, eu tenho que aí abandonar o meu roteiro e seguir para outro caminho, seguindo essa informação importante que ele me deu. Ou se ele me dá uma resposta e eu começo a perceber que essa resposta que ele me deu não está ajudando na entrevista. A entrevista começou a ficar morna, começou a ficar devagar. Eu estou percebendo que aquilo não está rendendo, né? Essas respostas não estão garantindo uma boa munição para mim. Aí eu tenho que entrar com algumas perguntas que eu chamo de perguntas coringa para levantar defunto. O que é isso? Pergunta coringa para levantar defunto. Cara, na hora que a sua entrevista estiver meio mornona, você pode começar a entrar com algumas questões bem interessantes. Dá uma olhada. Olha só, se no meio, tô falando no meio, tá? Não tô falando assim para você começar do nada assim. Você dá um jeito de ir mudando um pouquinho de assunto.
Agora, você vai encaixando umas perguntas, começa, você não precisa fazer todas essas de uma vez, não. É só assim, você vai ficar com essas perguntas que são coringas. Por que é para levantar defunto? Olha só, você vai começar umas perguntas assim, ó. Se eu pudesse convidar qualquer pessoa para jantar, viva ou morta, quem seria? Por quê? Cara, ele já vai ter que pensar. Olha só que você está tirando do fundo da cartola dele uma informação que ele nem estava esperando. Outra coisa, se eu pudesse ser um animal, qual seria? Por quê? Essa pergunta, se eu pudesse ser animal, eu lembro aqui da Ana Stella, que ela conta a história do jornalista canadense, do Greg McLaren, que ele, certa vez, foi entrevistar o ministro da Agricultura do Canadá, e eles estavam vivendo lá um período muito grave de matança de aves por conta da gripe aviária. Eles estavam tendo que matar, dizimar as criações de ave, né, as criações de galinha, de frango, lá no Canadá por conta da gripe aviária. E aí o McLaren diz que, na verdade, ele tentou dar uma descontraída, fazer isso que eu estou falando para você, né, dar uma quebrada um pouco na entrevista, porque estava tão protocolar, a coisa estava tão esquisita que ele pegou e falou assim: se o senhor, aproveitando que estamos aqui nesse meio aqui, se o senhor pudesse ser um animal, qual o senhor seria? Né? E ele falou assim, bom, não sei exatamente qual seria, mas com certeza não seria uma galinha nessa hora. Cara, ele usou essa frase no texto dele, porque ficou engraçado. Assim, tudo bem, nós estamos numa situação dramática, mas acabou ficando até interessante, né, a história. Depois ele ainda falou assim, mas na verdade eu queria ser um urso, porque eu passei minha infância lá nas montanhas, não sei da onde, tinha muito urso e tal. E ele ainda acabou revelando traços mais psicológicos, né? Então, assim, você entender que você pode fazer umas perguntas coringas dessa, vale muito a pena. Tipo assim, ó, que tipo de carro que você dirige? Você acha que ele tem a ver com sua personalidade? Se o cara é um cara que tem um carro legal, de acordo com a personalidade dele, ele tem grana para comprar um carro de acordo com a personalidade dele, cara, ele vai se interessar, ele vai desenvolver mais, ele vai gostar de começar, ele vai começar a gostar de dar essa entrevista para você. É lógico que não vai ser o assunto principal, mas você está abrindo bem a guarda desse entrevistado. Quais seriam os três filmes que você levaria para uma ilha deserta? Por quê? Por que esses filmes são importantes? Descreva suas férias atuais, suas últimas férias. Como é que foi? Como é que você desenvolveu essas férias? Se você ganhasse na loteria hoje, como seria a sua vida daqui 6 meses? O que você pensa? Daqui 6 meses, como é que você estaria depois de ganhar na loteria? Se você pudesse estar em outra profissão, qual seria? Você está vendo que você está pegando informações, está pegando algumas questões que são de fórum muito íntimo, mas ao mesmo tempo que toda pessoa gosta de falar um pouco disso, né? Quando foi a última vez que você chorou? Você imagina falar isso para uma pessoa que é mais parruda, uma pessoa mais fechada, né? Se de repente ele abre o jogo para você, cara, você ganha matéria, você ganha, a sua matéria ganha em força, a sua entrevista de perfil ganha em força. Se você pega uma pessoa mais dramática também ganha, porque é aí mesmo que ele vai desandar a emoção dele. Qual o maior perigo que já enfrentou? Isso tem muitas vezes relação com morte. Às vezes a nossa vida pode ter sido uma vida banal, mas tem gente que já passou perigos muito sérios, perigo de vida mesmo, assim, e aí a situação pode ser contada, ele pode querer relembrar isso, ele pode querer mostrar e de repente pode se encaixar bem, é um perfil, gente, é um perfil, é a história da pessoa, né? Então, olha, tudo isso aqui que eu tô falando, essas perguntas que são mais coringas, são perguntas legais. Isso é muito diferente daquelas perguntas assim, quem é você? Por que você acha que você é assim? Qual é a sua personalidade? Você gosta de ser assim? Cara, essas perguntas aqui mexem com a pessoa, né? Se você pudesse escolher o que você gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos, cara, essas perguntas são fundamentais. Qual pessoa que mais te magoou na vida? Cara, quando você faz uma pergunta dessa, você mexe com o cara, né? Você mexe com a pessoa. São perguntas coringas para a gente levantar de fundo. Bom, e por fim, galera, vamos lá. Fique atento, tá? Primeiro, imersão total do repórter no processo de captação. E fica atento, então, ó, imersão total do repórter no processo de captação, isso é fundamental, porque esse processo de apuração é que vai dar toda uma dimensão diferente da sua entrevista. ênfase nos detalhes reveladores, não em estatísticas, dados enciclopédicos.
Cara, presta atenção na pessoa, naquilo que ela fala para você. Muitas vezes você vai entrevistar uma pessoa importante, já tem todo um dossiê montado lá da pessoa. Cara, talvez não seja para nada isso, não sirva para nada. Muita coisa que está em enciclopédia, muita coisa que está em Wikipédia, muita coisa que está, às vezes até mesmo nas redes sociais são mentira, não serve para nada, não tem uma relação direta com a realidade. Presta atenção nisso. E presta atenção, descrição do cotidiano, frases sensitivas que a pessoa fale, valorização dos detalhes físicos, das atitudes da pessoa, aquele lance da observação que eu falei. E, gente, estimule muito o debate na entrevista de perfil. As pessoas gostam de debater, as pessoas querem debater, as pessoas estão dispostas a colocar suas ideias, desde que elas consigam ser bem estimuladas para isso, beleza? Dicas importantes para a gente começar a fazer uma boa reportagem de perfil. Ainda nós vamos fazer um outro roteiro de reportagem de entrevista de perfil, mas aqui já ficam essas primeiras dicas, essas informações que são fundamentais e importantes para a gente. Firmeza? Vamos lá, gente. Grande abraço. Até a próxima aula.